Aleluia, bom dia para todos. Dá um bom dia quem está aí perto de você, cumprimenta essa pessoa, diga que bom estarmos juntos aqui. Esses dias, eles estão indo além do que uma atividade de uma igreja. Tem pessoas de outras igrejas, de outros lugares, de outros estados. E a gente também, que é de fora, está aqui podendo participar desse banquete, dessa temporada tão especial, tão única. Quero já agradecer pela vida do Janduí, Eliane e toda a sua equipe, por podermos ter o privilégio de estar aqui. Não só eu, mas vir com a Camila e estar também com o Caio Petros, com a Tessa, nossos dois filhos estão aí. Eles gostam dessas aventuras ministeriais também, viu, gente? Tem sido muito bom, temos recebido de Deus coisas importantes. E Deus é um Deus, gente, que vai construindo coisas em nós. Algumas a gente percebe, outras a gente só percebe quando aquilo foi incrustado, como um prédio vai sendo colocado, aparelhado coisas. E eu não sei se você está percebendo, mas equipamentos espirituais, percepções, sensibilidade está chegando nas nossas vidas. Não é verdade? Quero liberar o pessoal do louvor. Muito obrigado, que atmosfera tão preciosa. Essa é uma atividade da igreja que está no meu coração, vivi isso na minha vida, nos primeiros dias de vida cristã. Fui ministro de louvor um tempo, saí do ministério de louvor, mas essas coisas não saem do meu coração. Muito obrigado pela atividade de vocês nessa manhã. Então, eu quero falar sobre sermos esse instrumento de avivamento. Eu estava pensando, o compartilhar o que nessa manhã, e percebendo a direção de Deus. João 3,8 diz que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Tem coisas que a gente quer compartilhar, mas tem coisas que a gente percebe um vento nos inclinando. E nós precisamos estar submissos a essa liderança do Espírito Santo. E me veio a recordação, 2014, 15, quando nasceu algo sobre oração em Campina Grande, juntamente com o pastor Humberto e o pastor Edilson de Lira, e começamos um trabalho que foi o curso de oração, da qual Magliana, fica de pé Magliana, ela tem coordenado juntamente com esses três pastores, e tem sido uma coisa crescente a cada ano. E eu lembro que aquele primeiro módulo foram 8 matérias, depois teve um segundo módulo com mais 8 matérias, e um terceiro com mais 8 matérias. E isso tem sido um instrumento mesmo, como que a gente vê no período das Olimpíadas, uma tocha é acesa e vai passando nos lugares. Irmãos, tem acontecido um incêndio de oração. Tem coisas que são nos bastidores, outras são registradas, fotografadas, mas estamos debaixo daquela atmosfera, Elias pensava que estava só, mas Deus disse: Elias, tem 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. E sabe de uma coisa, irmãos, esse tempo dessa conferência, ore, algo está sendo transmitido para a gente. Eu não só estou crendo que você vai ser avivado, eu creio que onde você chegar, um avivamento vai nascer. Quem tiver frio vai ser sacudido. Quem estava preguiçoso na oração vai ficar feito uma locomotiva. Olha para alguém perto de você e diga assim: você vai ser um instrumento para avivar outras pessoas na oração. Irmãos, a gente vai ver gente que era tímida virar um selvagem. A Bíblia diz que o justo é usado como leão. Eu me lembro, há alguns anos, na década de 90, a Eliane ficava toda assim. Quando eu vejo aqui, a Eliane vira uma leoa, gente. Chega a dar um rugido, muda o ambiente. Eu declaro que a gente vai entrar nessas coisas que Deus preparou para a gente, amém? Diga comigo: sou sacerdote da nova aliança. Mas por que me veio essa recordação? Eu quero compartilhar nessa manhã com você. Eu lembro que quando houve o primeiro módulo para dar início ao segundo curso de oração, que tem passado em várias igrejas no nosso país, a gente teve uma reunião, eu estava presente lá na sala do segundo ano do Rema,
e perguntaram para mim algumas sugestões de matérias. E naquela pergunta, eu disse, olha, eu tenho um tema que eu acho que precisa ser desenvolvido no curso de oração, maturidade na oração. E eu quero compartilhar um pouquinho disso ao longo dos 5 anos, eu acho que eu venho ensinando, e começou a se compor mais, e eu estou sonhando um livro nesse tema. Para falar a verdade, já escrevi aí uns 50%, 60%, dei uma pausa, né? Às vezes a gente precisa dar uma pausa para amadurecer, rever aquilo e poder continuar. E me veio o coração da gente tocar nisso. Você está ensinável nessa manhã? Amém. Eu tomei esse tema baseado na escritura de 1 João capítulo 2, verso 13. Eu quero ser objetivo e conduzir de uma forma que a gente fique com essa referência. Temos aprendido sobre crescimento espiritual, mas eu setorizei isso, eu trouxe para o tema da oração. Por quê? Porque nós precisamos também ter um alvo dessa maturidade na oração. Fala comigo, maturidade na oração. Eu vou pedir ao Tadeu que coloque já aquela primeira figura que eu te pedi. O que diz 1 João 2,15? Aliás, 2,13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Depois ele retoma a paz. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele fecha dizendo, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Então temos aqui as fases espirituais. E eu penso que na vida de oração, a gente passa também por esse crescimento. E o nosso alvo deve ser maturidade na vida de oração. Diga comigo, maturidade na vida de oração. De uma forma simples, eu vou começar conduzindo ali. A gente é bebezinho, nasce em Cristo Jesus. O que acontece, gente? Paulo diz em Gálatas que recebemos o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Sabe aquele chorinho da criança? E eu lembro quando Caio nasceu, aí chegou a enfermeira com o bebê, eu estava lá, e aí colocou ele lá da mãe, foi dar instruções a Camila de como conduzir o bebê. Alguns dão mais trabalho, outros menos. E enquanto ela estava dizendo, olha, você precisa conduzir ele para o seu seio, para ele amamentar. Irmãos, enquanto aquela mulher estava instruindo, eu lembro que Caio, olha para cá, virou o rosto, plugou a boca dele no peito da mãe e começou a mamar. Por quê? Porque é instintivo. A gente nasce de novo, tem algo dentro de você querendo ter comunhão com Deus. E alguns se entregam mais, alguns são mais esfomeados. Eu declaro aquela fome que nós ouvimos falar aqui. Eu declaro você saindo daqui esfomeado, não é saciado. É ainda mais intenso, mais voraz nessa busca para com Deus. Nessa busca no contexto de oração, como estamos falando. E aí a palavra vem, vai nos amadurecendo, e a prática de oração em níveis que a gente vai descobrindo, nossos sentidos espirituais vão aguçando, e aí eu fui construindo esse entendimento dos aspectos da maturidade na oração. O que é que acontece com a gente? Quais são as características dessa maturidade? Nós vamos tocar algumas dessas coisas, e vamos tecer alguns comentários sobre elas. Também vamos colocar aqui os nomes, talvez você queira tomar nota. Por gentileza, Tadeu, pode colocar já a primeira ordem aí. Quais são as características dos maduros? Pode prosseguir? São disciplinados. A gente desenvolve uma disciplina, um entendimento. A igreja nos aviva, a unção coletiva, mas eu tenho que começar a trabalhar isso na minha vida individual. Eu preciso ter aquele senso de buscar a Deus, porque a Bíblia diz buscar ao Senhor. Eu digo que não tem que ser uma coisa sistemática. Alguns gostam de algo bem sistemático, e eu não tenho problema com isso, nem você deve ter. Mas existem coisas que vão ser artesanais. Eu lembro certa vez, estava voando do Rio de Janeiro para
Vitória do Espírito Santo, comecei a ler a Bíblia. Irmãos, eu desejei ceiar naquela hora. E aí eu olhei para trás assim, a comissária vinha com um carrinho, quando eu vi um suquinho de uva, olha, já tem metade. Daqui a pouco tinha um pãozinho, eu digo, e por que não? Não tinha ninguém do meu lado, eu celebrei a ceia ali. Dentro do carro, andando, às vezes fazendo compras, você desenvolve um momento de intimidade. Mas também é interessante ter um lugar, um momento. Cada um tem o seu estilo, mas eu te digo, dê vazão a esses impulsos na vida de oração. A igreja é como aquele empurrão, mas o desenvolvimento e essa disciplina na vida pessoal é desenvolvido por nós, cada um de nós. Aí eu te digo, busca esse caminho, busca esse jeito, que vai ser único, vai ser seu, mas que você não pode negligenciar. Diga comigo, disciplina. Uma segunda coisa que vai acontecer com as pessoas que alcançam maturidade, tem fervor e espírito de oração. É uma coisa que você exala, é uma coisa, talvez você já ouviu a história da chapa quente, que mosca não vai pousar em chapa quente. Eu pergunto, quando a gente está em atividade, irmãos, de oração, tem um calor, tem um fervor, tem algo que emana de nós. Eu fico pensando, né, você já viu aquelas pessoas que têm duas cozinhas, uma de atividades e uma de enfeite, que é linda, tudo perfeito, mas o forno nunca acende. Eu não quero ser uma casa de oração de aparência. Eu quero ser como aquela cozinha que talvez nem esteja tão linda, mas ela tem atividade, ela é ousada, ela tem cheiro de comida nova, ela está produzindo coisas no forno, ela tem calor. Irmãos, eu declaro que quem se aproximar de você vai perceber esse calor da comunhão. Vão dizer como disseram para os apóstolos, eles estiveram com Jesus, até de boca calada vai emanar algo de você, que transmite a presença de Deus. Sabe, você veio para aqui para uma imersão, mas eu declaro que isso não vai ser perdido. Irmãos, eu declaro que vocês vão experimentar coisas ainda maiores. Esses dias foi um começo, não é um ápice, não é o topo maior, vão vir coisas maiores que Deus preparou. Você cantou isso hoje de manhã. Olha para alguém perto de você e diga assim, o negócio vai subir para 1000 graus. Aleluia, aleluia. Eu creio em coisas acontecendo na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Fervor de espírito. O próximo tópico são constantes. Eu lembro que eu citei aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, abre aí comigo, no livro de Colossenses, capítulo 4, 12. Paulo diz sobre Epáfras, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, aí tem uma vírgula, diz continuamente, fala comigo, continuamente. Olha para cá, eu declaro que você não vai ser na sua vida de oração, mas aquele crente ioiô, que sobe e desce, que tem umas coisas intensas que entram em ebulição, mas depois paralisa, tudo fica estático. Não, eu declaro esse continuamente, ou como estamos falando aqui, uma constância. Eu declaro que você vai subindo um ponto e vai aprender e desenvolver uma estabilidade ali para chegar no outro nível. Olha para alguém perto de você e diga, é de fé em fé e é de glória em glória. Qual é nosso alvo? O que eu estou falando aqui, uma maturidade. Mas não é que você já tocou tudo? Algumas coisas sim, outras têm sido um alvo, outras eu medito para chegar lá. Você nunca vai chegar numa coisa que você não meditou, que você não se inspirou. Tem uma mulher em Campina Grande, irmãos, que basta eu me encontrar uma vez por ano com ela e trocar algumas poucas palavras, porque eu pego do espírito dela esse negócio de intercessão. Tem gente que te provoca. Irmão Zila Ferrer foi um instrumento de Deus para ativar níveis de oração no nosso ministério. Porque eu posso saber a doutrina
mas eu não tenho a prática. Eu declaro que a gente vai alinhar a nossa prática, a nossa doutrina. E tem coisas que a gente vai experimentar primeiro a doutrina, aí a gente entra na prática. Tem outras que a gente vai experimentar o fluir das águas. Meu Deus, que conferência, o que foi aquilo, eu não entendi. Aí depois a doutrina vai te explicar. Tudo bem, mas as duas coisas vão se casar. Eu não sei onde você chegar, mas eu declaro que você vai entrar em níveis que nunca tocou. Olha para alguém perto de você e diga assim, há uma correnteza aqui. Diga, e ela vai nos levar a lugares no Espírito. Você está comigo? Vamos pensar agora o próximo tópico. Perseverança. Jesus, no livro de Lucas, fala de uma viúva que pleiteava diante do juiz. Irmãos, não desistir, perseverar. Eu declaro que você não vai viver de começo e recomeço. Eu declaro que você vai viver de níveis a níveis. Porque você é perseverante, porque você é tenaz, porque você é intenso. Porque você não deixa essa chama se apagar. Porque você se disciplina. Porque você convive com pessoas que te levam para um outro nível. Sabe, eu estava aqui esses dias, eu fui puxado. Eu fui erguido. Eu comecei a respirar num ambiente que eu estava precisando. Olha para alguém perto de você e diga assim, vai acontecer. Diga, você não vai desfalecer. Oh, aleluia. Sabe, eu comecei há uns 4 meses numa disciplina como eu nunca tinha feito, com o personal training, né? Aí depois eu descobri que toda musculação que eu tinha feito era uma enrolação. Aí o professor, esses últimos dias, disse, olha aí, tu começou com tantos quilos, agora tu estás alcançando, né, quase o dobro. Eu digo, sério? Porque eu nem percebi ele mudando, crescendo os pesos. Irmãos, eu declaro que nos nossos músculos espirituais na oração, a gente vai entrar em esferas, vai suportar coisas, vai mover coisas no reino do Espírito, que a gente nunca pensou que ia fazer. Mas por quê? Porque a gente entrou num ritmo. Eu não sei se você percebe, um ritmo está sendo impresso em cada um de nós aqui. Diga comigo, começou. Não vai parar. Disciplina. E Jesus, quando narra aquela mulher viúva pleiteando, ele destaca a perseverança. E ele destaca que na oração precisamos ser perseverantes. Precisamos ir até o fim. Precisamos ter aquela insistência. Tem coisas na oração, a oração da fé, que a gente faz, ela acontece. Mas tem outras intercessões que podem levar dias, meses, anos, mas eu declaro que mesmo assim, nós não vamos desistir. E eu declaro, irmãos, eu proclamo aqui que está se levantando um povo perseverante na oração. Posso ouvir um amém? Próximo ponto, assumem responsabilidades espirituais. E eu gosto de pensar, quando a Bíblia fala da rainha Esther, né, quando ela teve naquela situação lá, para um tempo como este, Deus confiou naquela mulher, irmãos, para que ela pudesse ser levantada e ter um poder de intervenção e de mediar coisas com o rei. Sabe, nós estamos nos levantando em tempos cruciais. E eu digo, Janduí, que esse ambiente da oração vai levar pessoas a se tornarem intérpretes. O que está acontecendo? Intérpretes do Espírito, que vão se antecipar, que vão ter aquele elemento de Simeão e Ana. Eu não vou morrer sem ver o Cristo. Ele recebeu essa palavra. E quando entrou um casal, pelo Espírito, ele foi lá e disse, e reconheceu que aquela criança era Jesus, filho de Maria, lá com José, e ele teve um encontro conduzido, porque ele se tornou um intérprete. Pessoas que vivem mergulhadas no ambiente da oração vão se tornar intérpretes. Como eu disse no começo, vão perceber onde o vento está indo. Você vai ficar aguçado, você vai ficar consciente de uma influência te conduzindo.
E aí Deus vai te dar responsabilidades e você vai assumir. Quando a gente olha para a vida de Hila Farrell, irmãos, ela tem essa força de assumir coisas espirituais. É contagiante. Você que estava preguiçoso, você começa, opa, eu preciso me posicionar, eu preciso assumir meu posto. Eu declaro pessoas que tinham abandonado o posto, assumindo o posto. Na sua vida, no seu lugar de atalaia, no seu lugar de protetor da família, protetor de pessoas, de um guardião da igreja local, de guardião de uma visão, de uma nação. Irmãos, nós somos responsáveis por tantas coisas. E eu declaro que por causa desse tempo de maturidade, Deus vai dizer, eu te dou essa responsabilidade agora. Olhe para alguém perto de você e diga assim, mais responsabilidades virão. Aleluia. Você pode ler isso aqui comigo, vamos lá? São conscientes do trono de Deus. Houve um tempo que eu passei estudando sobre o trono de Deus. Desde o momento no Éden, na viração do dia, o trono de Deus vinha. Comunhão, Adão, Eva, antes da queda. A gente vê o trono de Deus em Apocalipse, Ezequiel, o trono de Deus se movendo. E tantas outras figuras na Bíblia do trono de Deus. Mas uma que me chama a atenção é Paulo e Silas na prisão. E eu digo que é importante a gente saber o caminho da igreja. Estou com um problema, corpo à igreja, os irmãos vão me ajudar. Mas quando está numa prisão, que você não pode se movimentar, nem tem telefone, não tem como se comunicar com outras pessoas no natural. Eu digo que é muito importante saber o caminho do trono. Eu declaro, irmãos, que essa maturidade vai nos dar consciência, revelação do trono. Paulo, oi Silas, está vendo que empeleitado esse negócio de evangelho, disso, daquilo? Ó, o que deu a gente está aqui. Não, irmãos, eles não murmuraram. A Bíblia diz que eles oraram e adoraram. Eles sabiam que podiam tocar o trono. Sabe o que aconteceu? Do trono, a Bíblia diz em Apocalipse 8, vem relâmpagos, vozes, trovões. Naquele dia vem um terremoto. Pessoas que conhecem o trono trazem terremotos sobre circunstâncias. Diga comigo, a maturidade está nos levando a esses lugares, essas dimensões. A maturidade vai nos levar a sabermos o poder legal diante do tribunal de Deus. Nós vamos saber como orar, sim, por preceito, mas muitas vezes porque o Espírito Santo vai nos conduzir com uma argumentação que não é natural. Muitas vezes a gente deseja os dons de profecia ou os dons espirituais para demonstração na igreja, alguns para aparecer. Mas que tal pensar que os dons vão operar no lugar secreto? Já pensou quando eu estiver orando, eu percebo que já não sou eu orando, mas o espírito de profecia, o dom da profecia, às vezes com a palavra de conhecimento, me ajuda a fazer intercessões que no meu natural eu não conseguiria. Sabe, nós vamos tocar nos dons em novas esferas. Para cultos, talvez. Para fazer milagres lá fora, sim. Mas nós vamos experimentar no ambiente do trono. Existe um mover do Espírito para a igreja, existe um mover do Espírito para o pecador, para missões, para os que não conhecem Deus, mas tem um mover do Espírito que é aqui com Ele. Discernimento de espíritos, Deus vai comunicar coisas com imagens, outras com palavras. Vamos ficar mais aguçados para o testemunho interior. Vamos ficar aguçados para os dons nos ajudando, no ambiente de oração, de intercessão.
E sabe, irmãos, nós vamos ver que a gente vai dar alguns mergulhos bem mais profundos. Sabe, aquela visão de Ezequiel das águas no tornozelo, no joelho, na cintura, nos ombros, mas um momento que a correnteza te leva. Eu declaro que a gente vai sair desses lugares aqui de infância. Eu declaro que a gente vai para o lugar de maturidade, onde você vai se perder no Espírito. Você vai perceber uma correnteza te levando. O razembe combrevestikitirias. E combodoshede levekelimikendrestiquias. Ora um pouco no Espírito Santo. Manzanakalerandrestiquias. E gondebagondebegendelegenestikitelebegoloronossiria. Zandalamanassequiria. Vribolokonomosha. Shanase kitiriliandre. Ende gabos gidirilia deregede bekete mekete mekete tesidirilesis. Zgide bepakoko monositi de vanashiria. Analahashi. Anahalan lekludimenegilere diribrimenekitishia. Eu percebo um ambiente de Hebreus capítulo 2, verso 4 e 5, que fala de distribuições do Espírito Santo. Ferramentas, só coloca as tuas mãos aí nos teus joelhos abertas. Eu vejo ferramentas espirituais sendo distribuídas. Seja receptivo. Bruno, fica de pé. Fica de pé, Bruno. O Senhor vai te levar a novas esferas. Nisso que eu estou te falando. E muitas pessoas que diziam: como é que Bruno opera nisso? Na profecia, ser intérprete, interpretação de línguas. Deixa eu te dizer, o fato de você ter sido ousado e fluir nessas coisas, vai arrastar pessoas para esse lugar que você tocou. Mas você vai em lugares mais profundos. O Senhor sabe da condução da sua vida, mas ainda assim, Ele está dizendo: eu vou te puxar para um lugar mais profundo em mim. Você é mesmo o intérprete do meu Espírito, o Senhor diz. E estas demonstrações vão abrir caminhos no mundo espiritual, como alguém que está num labirinto e encontra a saída. E vão dizer: só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus. Agora há uma ferramenta que o Senhor vai te conceder, e você precisa estudar e se familiarizar com ela: o dom da fé na oração. Aquilo que eu falei ontem de um brado que eu dei para um livro ser liberado, você vai se ver dando brado. Siga o Espírito. Siga o Espírito. Algumas vezes em particular não tem ninguém, outras vezes talvez será público. E isso vai levar pessoas a serem instruídas na prática do fluir do Espírito. Mas tudo isso nasce no ambiente do trono. Jesus não fazia milagres sem antes esses milagres serem gerados na presença. Tudo que Ele fazia nos dias seguintes tinha sido criado, construído, gerado nos tempos de presença de Deus. E eu vejo você perdido nesse ambiente. Eu vejo você nessa correnteza, onde os seus pés não vão tocar mais o chão, onde a lógica natural, ela vai perder toda a estrutura, e você vai entrar na lógica do Espírito. Ouse dar os passos, ouse sair do barco, porque você vai andar nas águas, e por causa do seu exemplo, outros também vão sair do barco. Levanta as mãos, andaganashi, ergedestequias. Levanta as mãos todo mundo. Há algo aqui, gente. Há algo aqui. Ganassa levere genemetis, esquent leveri, bergendere bramanastiquia, sgito loco bremigilindre gegenestiquis, sticandabaias. Obrigado, Pai. Obrigado por tua graça nessa manhã. Obrigado. E te exaltamos. Outra característica: geram no Espírito. Paulo, em 1 Coríntios 4, 14 e 15,
Ele diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Falamos aqui sobre filhinhos, jovens e pais, 3 estágios. Os filhinhos conhecem o pai. Os jovens conhecem a palavra, já sabem resistir o inimigo, já sabem pensar biblicamente, espiritualmente. Mas eu gosto do conceito dos pais. Os pais ou os maduros espirituais conhecem o Deus da eternidade. Vivem na dimensão do Espírito de tal maneira, olha para cá, que a paternidade de Deus nos toca e de nós toca outros. E por que Deus está nos treinando? Porque, irmãos, vai ter uma multiplicação tão grande na igreja, no corpo de Cristo. Falar particularmente para essa igreja. Eu fui lá visitar o prédio. Irmãos, o que é aquilo? Quando a gente estava no 7º, 8º mês das crianças, preparando tudo, o berço, o lugar, o enxoval, isso e aquilo. Vai ter uma multiplicação, vão chegar muitas crianças. E quem vai cuidar dessas crianças? Os que estão se tornando maduros. E Paulo, numa paternidade ministerial aqui, ele diz: pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Quando a gente alcança a maturidade na vida de oração, nós, olha para cá, protegemos os filhos, nós geramos eles, nós instigamos, nós puxamos eles para a maturidade. Nessa temporada com os nossos filhos, até dando algumas andanças, a gente circula, feita a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. A gente protege do trânsito, disso, não se perder, aquilo. Vai fazendo eles pensarem, né? Eu digo, ó, a gente não está em Campina Grande, é outro ambiente. E no metrô? Né? Eu quis batizar eles no metrô, no meio da rua, na muvuca. Porque eu não vou criar filho para ficar bobinho. A gente não cria filho por conforto. A gente cria filho para enfrentar a vida. Saber se comportar em toda e qualquer situação. E pais espirituais empurram filhos espirituais para lugares de pressão, não para abandonar, mas para desenvolver e instigar eles a uma percepção acima do que o olho natural vê. Eu declaro que você vai sair daqui mais aguçado. Você não vê que a gente está sendo esticado? De tudo para todo lado, corrigido, lapidado, né? Lixado. Deus está te esticando. Diga comigo, Deus está me esticando. Mas tem algo no gerar que dá alguns cansaços. Quantas vezes a gente tem que repetir a mesma coisa para cá e Tessa, até que um dia, quando a gente pensa que não vai acontecer, aconteceu. Eles começam a pensar dentro daquele princípio, daquela verdade. É porque é da didática isso. A repetição gera convicção. Janduí falou, olha gente, eu tenho falado isso há 5 anos com você. Aí vem alguém de fora, diz a mesma coisa, aí a gente entende. Mas Deus tem essa arte, essa forma de trabalhar, de conduzir. Mas saiba de uma coisa, eu vejo desde ontem aquele ambiente, estamos sendo transformados pelo Espírito na face de Cristo. Há uma aceleração aqui dentro. Tem um crescimento com o feijão com arroz, mas uma conferência como essa, a gente cresce 1, 2 anos em um fim de semana. Não perca. Volta para os livros de oração. Escuta de novo. Se disciplina. Olhe suas notas. Fique meio que ruminando isso. Mastigando essas coisas. E elas vão se tornar parte da sua própria
identidade. Então nós vamos gerando, e os pais têm essa condução de nos gerar em Cristo Jesus. Diga comigo, gerar. Vamos ver o último tópico. Nós teríamos aqui 3 listas dessa. Então, para um outro momento a gente continua. Mas o último que eu quero falar é sobre vigilância espiritual. Abre comigo Efésios capítulo 6, verso 18. Quantos amam a palavra? Amém. Quantos amam o Senhor? Amém. Amém. O final da exposição do apóstolo Paulo sobre a armadura de Deus, eu vou ler a partir do 17, para a gente pegar o sentido. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O fechamento de Paulo, no contexto da armadura, e eu te indicaria o livro do Rick Renner, Vestido para o Combate, como é em português? Armado para o combate. Em inglês é Dressed to Kill, é vestido para matar, é bem mais intenso o título desse livro. Ele comenta que a lança que o soldado romano, que não está descrita aqui de uma forma clara, ela compunha nos dias antigos a prática da oração, e eram muitos tipos de lança. E aqueles tipos de lança, olha para cá, o soldado tinha. Enquanto o peitoral, a armadura, protegia o corpo, enquanto a espada protegia uma esfera de 2, 3 metros ao seu redor, a lança me dava o poder de me proteger numa circunferência maior, que estava ao meu redor, ao meu derredor. Porque se o inimigo viesse, eu... não só diante, mas que tal pensar isso atravessando tempos? O presente, eu posso vigiar o futuro. A Bíblia diz, vindo o inimigo por um caminho, por certo fugirá. Sim, mas por que ele vai fugir? Porque tem alguém vigiando. Eu declaro que você vai perceber coisas no reino do Espírito, para paralisar o inimigo, em qualquer intenção. Irmãos, quem vive nesse âmbito da oração, não vai viver correndo atrás de prejuízo, vai receber antecipações e ter vitórias, antes de coisas começarem a se levantar. Imagina um tsunami, uma onda que o diabo quer levantar, e você ver antecipadamente e ter o poder de paralisá-la. Eu percebo que Deus está levantando a igreja para paralisar tsunamis sobre o corpo de Cristo, sobre a nossa nação. E eu declaro que a gente vai estar vigiando como atalaias, percebendo o mundo espiritual, percebendo as coisas, percepção. Num dado momento ontem, enquanto eu andava por aquele corredor, eu recebi aquela impressão de olhos de águia. Você sabe que o poder que a águia tem é de ver bem distante. E eu vi isso caindo sobre nós. Alguns vai ser mais intenso, outros vai ser numa medida menor, mas você vai ver no reino do Espírito. Isso é uma ferramenta que Deus vai te dar para te ajudar. Diga comigo, eu vou tapar as brechas. Diga, eu vou vigiar. Diga, eu estou me levantando como um guardião. Aí você diz, para que isso? Você lembra que Jesus, no momento com Pedro, disse, olha Pedro, Satanás quis te peneirar, mas eu orei por ti.
A Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos, Deus lhe mudou a sorte. Eu declaro uma atividade corporativa onde a gente se levanta para proteger o irmão, mas se eu tiver descoberto, Deus levanta o irmão para me proteger. Se eu tiver com uma armadura sozinho, consigo um nível de proteção. Se tiver 2 a 2, uma proteção maior. Mas você já assistiu aqueles filmes épicos em que 20, 30 soldados, olha para cá, todos levantam o escudo. É uma proteção coletiva. Eu vejo essa proteção coletiva bem mais coesa nessa igreja, no corpo de Cristo, onde nós vamos vigiar e proteger espiritualmente as coisas que estão sob nossa responsabilidade. Eu teria mais aí umas 12 coisas para falar sobre maturidade, mas eu creio que essas dão uma boa base para a gente. Vamos orar no Espírito Santo. Sandere, mamandere, karabadastikis, skitli kumbreshish, mambregestikis, skitleveregerestikis, zgederelelelelelelele brahmanastikitirisibris, margidish kitreverestikirias. Senhor, leva-nos à maturidade. Como Paulo disse em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino para trás. Pai, nós aplicamos esses princípios para a nossa vida de oração. Nós queremos assumir esse lugar de maturidade, que essas características venham a se tornar permanentes em nós, que a constância de Cristo nos pegue. Oh, eu falei em outro momento aqui sobre rito de passagem. É quando o pai pega na mão do filho e leva ele para outra esfera, que ele tem que assumir posturas, comportamentos. Eu vejo essa conferência como um rito de passagem para muitas pessoas. O Senhor te dizendo: eu não te quero mais como uma criança. Você cresceu, você tem crescido. E eu estou te colocando no meio de alguns maduros. Eu não sei se você sabe o princípio da banana, mas você coloca bananas verdes com maduras, as maduras soltam um gás que faz as verdes amadurecerem. É mesmo. Que tal pensar que Jesus está aqui? Ele disse num momento: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo: aprende de mim a orar com uma maturidade que eu tenho para você. Você vai gerar coisas comigo. Você não vai mais regredir. Você não vai ficar mais subindo e descendo. Ele está te tomando pela mão. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade. Se quiser ficar em pé, mas faz desses últimos 5 minutos não tem como vir para frente todo mundo, mas eu declaro que esse ambiente agora é um altar de consagração. Se consagra, se consagra.
Se entrega a Ele. Oh Senhor, estamos debaixo de Romanos 12, aquele convite para oferecermos espírito, alma e corpo como um sacrifício vivo. Senhor, declaro que estão nascendo gigantes na oração, gigantes intercessores. Eu declaro que as pessoas de fora não só vão voltar avivadas, mas vão voltar levando uma tocha do avivamento na oração. O pessoal da Baixada Santista, vocês vieram aqui com uma responsabilidade. A Bíblia diz que Jesus, em Apocalipse, passeava no candeeiro, ele trocou o azeite, trocou o pavio. Vocês não percebem que eu estou colocando um fogo novo? Esse fogo arderá. O meu fogo arderá em vocês. Do Espírito, da presença, da intercessão, da oração mais madura. Do sacerdócio, do trabalhar no Espírito. Eu estou amadurecendo vocês. Novos níveis. Subirão como águias. Vão correr, não vão se cansar, porque não é uma força natural, será na minha força. Kados gedeli ganemocombre bereshis. Turgedevas gedelebesis. Ende coma na catelibiris diribilibirishis. Línguas de comunhão tão profunda, que é como se Deus estivesse te colocando no colo. Por isso que Jesus quis apresentar Deus como Pai aos discípulos. Ele está dizendo: eu sou o Pai de vocês. Todas as tuas fontes estão em mim. Agora só levanta tuas mãos. Ele está enchendo o teu cálice nessa manhã. Deixa Ele encher teu cálice. Oh! Andere condere besendere me colorunda la masli me corrod se trendre me condri. Se você puderam cantar um cântico novo, hindrindre condreles barquindrin trindre cores sendri gerere mendros seres derketere basse derelereres. Ele está enchendo o teu cálice. Ele está enchendo tuas medidas.